Você provavelmente já ouviu falar do Livro de Mórmon. E já se perguntou o que tanto tem no Livro de Mórmon? O que o Livro de Mórmon tem a ver com a Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias? O que os Mormons, os membros da Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias, escondem dentro desse livro? Agora você vai entender se foi Joseph Smith que escreveu o livro, que é a Bíblia dos Mormons. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e sejam bem-vindos a mais um episódio do Fé e Crenças. Começo com o meu aviso oficial de que esse vídeo é cheio de spoilers. Se você não leu o Livro de Mórmon ou ouviu algo a respeito de Joseph Smith e a Igreja de Jesus Cristo e os Mormons, você vai se surpreender com esse vídeo. Então corre lá, lê o livro e depois volta aqui. Vou te contar mais ou menos em 5 minutos um resumão das histórias, casos e muito mais. Tudo começa por volta de 600 anos antes de Jesus Cristo, na antiga Jerusalém, e a situação não é lá das melhores. As pessoas são más, estão rejeitando os profetas, e como descrito lá na Bíblia nessa época, o profeta da vez era Jeremias. Deus adverte Leí sobre a invasão iminente da Babilônia a Jerusalém, e diz para ele vazar dali com a família dele. Leí nem hesita em deixar Jerusalém com sua esposa Saria e seus 4 filhos, Lamã, Lemuel, Sam e Nef. A família vagueia e passa alguns perrengues no deserto, por vários anos. Leí tem mais 2 filhos, Jacó e José, e finalmente eles constroem um navio e viajam para as Américas, no estilo Colombo ali. Já adiantando que eles não foram os primeiros a descobrir as Américas, nem as únicas pessoas que ali viviam. Mais uma vez que a família de Leí chegam lá, alguns problemas familiares causaram muita divisão, entre eles ali, tipo a grande família. Os membros da família que acreditam nas revelações de Deus partem com Nef para iniciar seu próprio assentamento, e ficam conhecidos como Nefitas. Aqueles que não acreditam ficam para trás com Lamã e Lemuel, os Lamanitas. Essa é basicamente a base para o resto do Livro de Mórmon. Gerações passaram tanto dos Nefitas quanto dos Lamanitas, se desenvolveram em nações poderosas. A maior parte do Livro de Mórmon trata da relação entre essas duas nações e a relação delas com Deus, e o momento em que elas se aproximam de Deus ou se afastam dele. Agora, assim como a Bíblia, o Livro de Mórmon é dividido em diversos livros, porque foram escritos por várias pessoas e profetas que viveram na época. O cara que editou todos esses livros em uma antologia foi um profeta antigo, um descendente de Nef, chamado Mormon. Daí o nome do livro, o Livro de Mórmon. Os 2 primeiros livros foram escritos por Nef. Ele então passa o bastão para seu irmão mais novo, Jacó, que passa para seu filho, Enos, que dá para seu filho, Jarão, e ele passa para seu filho, Omni, e assim por diante. Depois disso, Mormon dá seu toque no livro e coloca algumas reflexões editoriais. Então o livro segue com a história de um profeta e rei nefita chamado Mosias. Depois que ele morre, o filho do melhor amigo dele, Alma, assume o comando. Ele é tanto um líder político quanto religioso dos nefitas. O livro de Alma descreve muitas guerras, mas também há alguns ensinamentos valiosos sobre fé e ótimas histórias missionárias sobre os filhos de Mosia, que eram amigos de Alma. O próximo é escrito por Elamã, que era bisneto de Alma, e esse livro traz mais guerras e profecias sobre a vinda de Jesus Cristo. E fica ainda mais interessante porque tem um momento em que os Lamanitas se organizam mais até que os nefitas e se aproximam mais de Deus que os próprios nefitas. O neto de Elamã, que também se chamava Nef, assume o registro em seguida. Nesse ponto, cerca de 600 anos se passaram desde que Leí e sua família, incluindo o primeiro Nef, deixaram Jerusalém. O livro nomeado Terceiro Nef cobre o nascimento de Jesus Cristo. Claro, Cristo nasceu em Belém, então as pessoas nas Américas tiveram que confiar no que os profetas haviam predito sobre Jesus Cristo. Esse livro é muito interessante de estudar e comparar com os acontecimentos lá na Bíblia, na mesma época. Os povos nas Américas ainda viviam a lei de Moisés, mas sabiam que Cristo viria e que a salvação seria possível a todos por meio de Jesus Cristo. É bem legal de ler sobre quando eles receberam os sinais do nascimento de Jesus Cristo e da morte dele também. Após sua morte, o próprio Cristo apareceu aos nefitas e ensinou e explicou o mesmo evangelho que ele havia ensinado aos judeus durante sua vida aqui na Terra, que é o que lemos lá na Bíblia. Esse é o evento principal do Livro de Mórmon. Tudo leva a Jesus Cristo. Após o ministério de Cristo no Livro de Mórmon, lemos no livro de Quarto Nef que se passa cerca de 200 anos incríveis de paz. Todos são justos e estão prosperando em todos os sentidos da palavra naquela região ali. Então as coisas começam a piorar novamente. Daí chegamos ao Livro de Mórmon dentro do Livro de Mórmon, que é a história escrita pelo editor Mormon.
Nesse livro, ele basicamente descreve a completa aniquilação de toda a nação nefita pelas mãos dos Lamanitas. Em seguida vem o livro de Éter, que é um flashback das histórias de um grupo completamente diferente de pessoas do Oriente Médio, que fugiram da Torre de Babel e chegaram às Américas, antes de Lehi e Nef. Esse livro dá muita profundidade ao livro de Mórmon e tem muitas coisas legais ali de se estudar. E assim o livro de Mórmon termina com o livro de Moroni, que é o filho de Mórmon. Moroni junta e enterra esse compilado de registros e então, cerca de 1400 anos depois, um anjo revela a Joseph Smith onde encontrá-lo. Joseph traduz para o inglês, trabalha para que seja impresso e pronto. Agora você pode lê-lo. E ficou curioso para saber o que esses povos viveram? Vou deixar um link aqui na descrição que você pode ter um exemplar desse livro gratuitamente aí na sua casa. Eu tenho certeza que esse livro vai mudar a sua vida e também tenho certeza que você vai terminar de ler ele dizendo que valeu a pena toda essa leitura. Só para deixar claro aqui, isso é um resumo do livro. Se você quiser se aprofundar mais nele e nas histórias nele contidas, você vai ter que ler ele e ponderar a respeito. Ele é bem complexo. Quero deixar meu testemunho aqui com vocês de que o livro é valioso e poderoso. Sempre aprendo muito sobre Jesus Cristo e seus ensinamentos ao ler o livro de Mórmon. E compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você conhece para que todo mundo possa conhecer o livro de Mórmon. E deixa seu comentário aqui embaixo o que você quer saber a respeito do livro de Mórmon, se já leu, gostaria de ler, que vamos ficar felizes de lê-lo. E responder também. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Até mais.